Bom dia. Sintonizem, por favor. Canal 4. Bom dia. É um grande prazer estar aqui presente nessa edição do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Bom dia a todos os presenciais e também a quem estiver nos ouvindo na nuvem. Assim como nas outras edições, o TJCC é um momento de grande aprendizado e troca de experiências para todos nós. Em 2021, por conta da pandemia, os painéis aconteceram de forma online, mas isso apenas serviu para fortalecer a importância desse debate e da reflexão que todos fizemos. Hoje, de uma forma híbrida, estamos aqui e a gente sabe que com tudo isso ficou mais resiliente. Esse painel irá abordar a saúde digital com ênfase na jornada do paciente. Teremos 3 painelistas com visões complementares sobre o tema. Eu sou a doutora Mayra Calef, mastologista, chefe do Serviço de Mastologia do Sul. Além disso, com muito orgulho, e por isso que eu estou aqui também hoje moderando essa sessão, eu sou presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer, IGCC. Bom, antes de apresentar os nossos convidados, eu vou falar um pouquinho sobre o IGCC, porque até há pouco tempo vocês ouviam falar do City Cancer Channel. O City Cancer deu origem ao IGCC e eu vou mostrar como. Em 2018, Porto Alegre foi selecionada para integrar o City Cancer Challenge Foundation. Com isso, a cidade passou por um processo muito rico de engajamento de stakeholders e avaliação de necessidades da cidade em termos de diagnóstico precoce e tratamento para o câncer da mama. Aliás, não é só para o câncer da mama, para todos os tipos de câncer. E também de um momento diferente para ver como é que cada cidade podia enfrentar o seu próprio problema. Em 2021, o Comitê Executivo do City Cancer em Porto Alegre decidiu por fundar o Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC. Daqui para frente é o IGCC, que é uma organização sem fins lucrativos, que é um agente de transformação das cidades. Ela promove a sinergia e parceria entre diferentes atores na melhoria de prevenção e do acesso equitativo e qualidade do diagnóstico precoce. Vem desde a prevenção até tratamento e também o acompanhamento do paciente oncológico. Entre nossos objetivos, estamos principalmente de conectar o público com o privado, potencializando a transformação da saúde digital no Brasil. O IGCC passou a ser, portanto, o parceiro de sustentabilidade do City Cancer Challenge Foundation, e ele tem uma atuação nacional. Através dessa atuação multissetorial, a gente busca transformar a realidade da prevenção e de toda a jornada do paciente, através da qualificação das políticas de saúde, aprimorando governança e atualizando dados sobre a doença. Bom, o Instituto tem como objetivo, então, articular, propor e apoiar iniciativas. E é com muito orgulho que nós estamos aqui hoje participando do TJCC pela primeira vez como instituição. Tá tudo certo aí? Eu não estou acostumada a falar para mim mesma, mas eu acho que vocês estão aí me ouvindo. Por isso, hoje, a gente está aqui para mostrar para vocês que nós temos 3 pilares de atuação no IGCC. Governança e políticas públicas, desenvolvimento de capacidades e inovação e pesquisa. E é neste pilar de inovação e pesquisa que nós estamos aqui hoje com o painel de saúde digital,
conexões que transformam a jornada do paciente. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde iniciou a elaboração de sua estratégia global de saúde digital, entendendo que os esforços nacionais podem ser potencializadores pela colaboração e troca de conhecimento entre países também. Tendo em vista este contexto, nossos convidados hoje apresentarão múltiplos olhares sobre o tema, que é uma das tendências do setor, unindo ciência, tecnologia e inovação. E tudo isso por quê? Porque a gente precisa entender melhor a jornada do paciente, como é que nós vamos favorecer e qualificar essa jornada. O uso de dispositivos pessoais e de tecnologias tornam a jornada do paciente mais acessível, personalizada e eficiente, promovendo acesso e cuidado contínuo à saúde. Estamos aqui falando principalmente de paciente no centro do cuidado. E por que não falar, então, quais são as perspectivas, quais as novas tecnologias para compreender melhor toda essa complexidade que envolve o diagnóstico e envolve do paciente e também de seus familiares. Bom, para isso, para estabelecer, como eu digo, o tom do que a gente está fazendo, nós vamos agora compartilhar um vídeo de um depoimento de uma paciente em tratamento de câncer. Meu nome é Lourdes, tenho 68 anos e há 5 anos atrás eu recebi um diagnóstico de câncer de pulmão muito grave, o último estágio. Aí eu entrei numa pesquisa e graças a bom Deus e a pesquisa eu estou aqui 5 anos depois. Eu devia estar já uns 2 anos, mais até 3 talvez, e com muita tosse. Aí como eu fumava, eu dizia que a tosse era do cigarro. Muitas pessoas me diziam, mas tu não vai procurar um médico? Eu disse, não, isso aí é do cigarro. Aí um dia eu fui escovar os dentes e fui tossir e senti um caroço no pescoço. Tinha um nódulo sair assim, aumentar. Aí foi onde eu procurei. Fui no médico e fez uma eco, apareceu 3 nódulos. E eles achavam que era linfoma, mas como daí eu procurei um médico particular, meus filhos apavorados, então pagaram lá para mim, eu fui, consultei e ele diagnosticou o câncer. Na hora assim, eu só disse para o doutor assim, não é ele que vai me levar, não vai me matar. Foi o que eu disse. Só que eu olhei para o meu filho e parecia que ele estava com o pescoço desse tamanho, né? Porque ele se assustou bem mais do que eu. E hoje eu estou mais nervosa, porque sempre tem aquela, passou 5 anos, pode voltar e tal, né? Então fico nessa ansiedade, mas apesar de estar em tratamento eu falo direto com a doutora que me dá o dia do exame, que é para me fazer, mas só isso, vou lá e faço, né? No dia, ou consulta, não tem ninguém avisando. A doutora marca e diz, tá, vai lá, marca uma tomografia, que nem eu fui. Aí a moça diz, não, a senhora vai ter que vir dia 1º de dezembro para marcar, e vai ser ali para janeiro, fevereiro. É ruim, deixa a gente mais preocupada. Um pouquinho mais. Eu me sinto sempre assim muito segura, porque eles estão sempre me acompanhando, sempre comigo, sempre dizendo, se precisar me liga, não se acanha, a gente vai ajuda, a gente vai atrás.
Ah, facilita muito, porque daí tu tá ali sentado, só pega o celular e liga, manda um WhatsApp ou liga, e eles prontamente atendem. Tudo assim para hoje, talvez, né? Chegasse, preciso tal exame, ia lá, fazia na hora, já tinha resultado. Isso aí eu acho que seria importante mesmo, seria um sonho, né? Que tu não fica ansiada esperando a resposta do exame. Então, se fosse tudo feito no toma lá e dá cá, seria melhor. Era um sonho, né, da gente. Principalmente nós, doentes assim, com essa doença, né? Que tudo que tu tem a resposta, tu tá bem, é o que mais tu quer ouvir, né? Então, se tu tem o resultado do exame que tu sabe que tu tá bem, então isso aí é bom. Eu nasci de novo. Acredito eu que nasci de novo. Tanto é que agora eu consegui conhecer até minha bisneta, eu sou bisavó. E antes, com 5 anos atrás, eu achei que não ia completar 64. Eu estou com 68 já, logo nos 70 e estou aqui. Como vimos, ainda são muitas as dores dos pacientes ao longo da jornada. Na nossa visão, a jornada do paciente envolve também a atenção primária, afinal, antes mesmo do paciente ser diagnosticado. Ele é um indivíduo que merece ser visto e identificado lá na atenção primária. E como bem colocou a dona Lourdes, precisamos sonhar e, mais do que isso, realizar, para encontrar novas soluções aos problemas que conhecemos bem. Assim, gostaria de dar início ao nosso painel, apresentando nossos palestrantes. Primeiramente, Dr. Felipe Cabral. Ele é gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, formado em medicina pela UERJ, cursou residência da UFRJ e também da PUC, do Rio Grande do Sul. Ele é responsável pela implementação da telemedicina do Hospital Moinhos de Vento e é atual gerente médico de saúde digital do HMV, onde eu muito mergulho de fazer parte dos teus projetos. Que a saúde digital engloba a gestão da inovação e da telemedicina, e ele também coordena o GT de telemedicina da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados. O Felipe irá abordar o tema, o olhar oncológico, olhar tecnológico e metodologias inovadoras para qualificar a jornada do paciente. Obrigado, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigado, Mayra. Obrigado a todos. Acho que eu vou tirar aqui que melhora. Cabra pode vir sem, tá? Se puder botar a apresentação, legal. Eu passo, cadê o... Tá aqui no púlpito. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos, é um prazer estar aqui falando. Eu não posso falar do oncológico, Mayra, porque eu não sou oncologista, que nem vocês, mas eu estudo bastante o tema saúde digital. Por que a gente está aqui, né? Segundo o ACO da Google, a cada 2 dias a gente gera a mesma quantidade de dados que a gente gerou do início da civilização até 2003. Então não é de se imaginar que a jornada do nosso paciente não é a mesma que a gente fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. A dona Lourdes falou ali do pré-diagnóstico dela, que ela estava ansiosa, nervosa, preocupada. Como é que a gente lida com isso com o nosso paciente? Como é que a gente faz com que esses dados que a gente tem, que a gente capte, funcione no tratamento e na diminuição da ansiedade, preocupação e nervosismo da dona Lourdes, por exemplo? Eu, durante a pandemia, já falei isso aqui, as pessoas já devem ter me ouvido falar, eu engordei 10 quilos. Eu tenho um relógio que é conectado na minha Alexa, minha balança é conectada na Alexa. Por que a Alexa não me avisou? Eu tive uma reunião com a Amazon, eu reclamei sobre isso. Por que a Alexa não me avisou? Pô, Felipe, tu tá ganhando 10 quilos aí, cara, você parou de fazer exercício, tua frequência cardíaca tá maior.
vamos lá, né? Vamos se cuidar. Procura um nutricionista. No Moinhos a gente tem um nutricionista virtual. A Alexa não me avisou sobre isso. Podia? Podia. Ela tinha meus dados, eu tenho meus dados, e isso não foi alertado. Eu estou um pouquinho melhor agora, tá, gente? Eu já dei uma emagrecida, eu emagreci em 6 quilos, mas ainda tenho que perder mais 4. Então, assim, por que a gente... E por que a gente está falando sobre isso também, né? Vou voltar a Dona Lourdes, ansiosa, preocupada. É claro, a gente vive hoje num mundo que a gente chama de bunny, não sei se alguém já ouviu falar, que é o mundo frágil, é o mundo ansioso, é o mundo não linear e é o mundo incompreensível. Essa quantidade de dados enorme que a gente tem, por um lado ela ajuda a gente, né, facilita a gente a fazer um diagnóstico, facilita a gente a achar alguma coisa que a gente queira comprar na internet, mas ela também nos causa uma ansiedade, uma fragilidade, uma preocupação. Muito mais num paciente com câncer. O que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? No Hospital Moinhos de Vento, então, o que a gente fez foi a gente juntar a telemedicina que a gente já faz desde 2016, com a inovação, para que a gente possa criar esses projetos em conjunto, tanto com grandes empresas, vou apresentar um aqui, quanto com startups, essas health techs que vem crescendo. A gente tem aqui um grande exemplo de uma health tech, uma startup que vem crescendo muito, a Alessandra vai falar sobre isso. A telemedicina, então, a gente já está há 6 anos no mercado, então isso a gente já faz há bastante tempo no Moinhos. Durante a pandemia não foi novidade a gente fazer isso, né? Então a gente já começou a fazer isso há bastante tempo. Começou a fazer isso há bastante tempo. E a gente aliou a isso, então, a parte da inovação. A gente criou um centro de inovação no Moinhos, que é o Átrio, que o nosso propósito é ser protagonista da transformação da saúde do futuro, sempre de forma colaborativa e inovadora. Então é por isso que a gente fala de colaboração, inovação, e está todo mundo junto montando essa jornada do paciente. Só que para isso a gente precisa estudar, né, gente? Então, assim, principalmente vocês que trabalham com oncologia especificamente, mas será que essa jornada digital do paciente oncológico, ele melhora de fato o desfecho desse paciente? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque a gente está acostumado a estudar tratamento, diagnóstico, mas e a jornada? Será que ela melhora? Então a gente levantou alguns estudos, está pequeno para eu ler aqui, mas enfim, essa é uma revisão sistemática, se não me engano, foram 66 artigos, e aí ele mostra que o impacto clínico, tem uma meta-análise de 9 estudos que ele mostrou benefício com a prevenção, com a digital de pacientes, benefício na fadiga e na depressão desses pacientes. Então a Dona Lourdes falou ali muito na preocupação dela, chorava, ficou deprimida no início do diagnóstico. Vários estudos mostraram redução significativa em relação ao estresse relacionado aos sintomas. Então, relatar esses sintomas para alguém ou algum aplicativo digital faz com que esse paciente diminua o estresse dele, diminua a ansiedade dele. E os estudos mostraram também redução na depressão, severidade dos sintomas, dor e necessidade de suporte. Mas tá bom. Isso é super importante para o paciente, a gente sabe. Mas e a mortalidade? Como é que fica? Então, estudos mostraram melhora da sobrevida geral em pacientes com câncer de pulmão, com relato semanal de sintomas. Reportes eletrônicos mostrou aumento da sobrevida em pacientes com câncer metastático. E um sistema de telemedicina para reabilitação de pacientes com câncer de cabeça e pescoço resultou em menos consulta, redução de custo significativa. Então aqui a gente está falando de qualidade de vida, aqui a gente está falando de diminuição de mortalidade, aqui a gente está falando de redução de custo e uma melhoria no sistema, né? Então faz todo sentido. Vou trazer só aqui mais um estudo, que é avaliar também o efeito desse monitoramento remoto dos pacientes, e que ele mostrou uma melhora da experiência desse paciente durante o tratamento, e aí esse estudo aponta que o monitoramento remoto vai ser vital para o futuro dos serviços, porque reduzindo um custo, reduzindo as intercorrências desse paciente, melhorando a qualidade de vida e melhorando e reduzindo até a mortalidade. É claro que a saúde digital é importante, a digitalização da jornada é importante, mas a condução do médico, a condução da equipe multidisciplinar é fundamental para que isso possa acontecer. Vou falar aqui então de um projeto que a gente fez em parceria com a Novartis, lá do Moinhos. Então, dentro do Centro de Inovação, a gente faz parcerias com as indústrias. A gente levantou a jornada do paciente câncer de mama e viu o que a gente tinha de jornada, como é que esse paciente chega no Moinhos, no pré-diagnóstico, como é que ele sai pós-tratamento, passando por toda a jornada dele, quais são as dores, quais são os pain points dessa jornada e quais são os insights que a gente pode ter para melhorar essa jornada. Esse projeto está no meio do projeto, então eu não vou mostrar o resultado final dele, mas eu prometo que eu venho aqui ano que vem e mostro, se for o caso. Então a gente está aqui na análise e reporte, a gente fez o prospecto, o planejamento, a pesquisa, e agora a gente está na análise e reporte.
Então, essa é uma parceria estratégica entre Moinhos e Novartis, a qual eu agradeço muito. A gente mapeou, então, 14 profissionais lá da instituição, profissionais desde dos oncologistas, enfermeira navegadora, pessoal do administrativo, experiência do paciente, para avaliar toda essa jornada do paciente, como é que vai. Entender aonde a gente pode melhorar. Então, a gente entrevistou, a gente chama de entrevista semi-estruturada. Então, você descreve seu dia a dia de trabalho e descreve a jornada dos seus pacientes com câncer, como é que você pode investir nisso e melhorar nisso. E a gente extrai dessa jornada insights, a equipe extrai insights para poder facilitar um relatório de melhoria de jornada. Então, essas são as pessoas que eu agradeço bastante, não vou citar nominalmente todo mundo. Então o objetivo, já falei, mapear essa jornada, e onde a gente está, o próximo passo a gente desenhou a jornada que eu vou mostrar aqui, e o próximo passo é ver o que a gente pode fazer para juntar todos esses insights e construir uma jornada melhor ainda para o nosso paciente com câncer de mama, que lá no Moinhos, de fato, ele tem um tratamento diferenciado, que a Mayra é chefe do serviço. A gente usou o Design Thinking para mapear toda essa jornada, né, de onde a gente traz primeiro o desejo de todo mundo, a gente entende qual é o desejo, como é que é essa jornada, qual é o desejo de todo mundo, e a gente vê se esse desejo, na verdade, ele é tecnicamente prático, se isso tem como a gente fazer, e se ele é viável economicamente, né? Então, as três coisas têm que andar junto. É o desejo, mas ele tem que ser prático e ele tem que ser viável economicamente. Então a gente começou na reunião de alinhamento do projeto, depois de recrutamento dos profissionais, esses 14 profissionais que a gente ia mapear e conversar, compilou os resultados, apresentamos o mapa da jornada então do paciente, fizemos um workshop apresentando o mapa que a gente tinha desenhado da jornada do paciente, e agora a gente vai começar a criar, a fazer o workshop co-criativo, que é desenhar, tendo essa jornada, tendo esses problemas, qual vai ser a solução que a gente vai encontrar para juntar todos esses problemas e resolver todos eles. Depois a gente vai fazer uma POC, e aí implementa com a prova de conceito. Por que isso? Porque a gente, no conceito de inovação, a gente tem que errar rápido e errar pequeno, né? Então, assim, a forma mais rápida de aprender é você errando. Então, aqui você pode errar. Erra pequeno, erra rápido, testa com o teu cliente e vê o que você precisa mudar, pivota, se for o caso, e vai para o caminho mais adequado. Depois a gente analisa, implementa melhorias e sempre vai melhorando o tempo todo do projeto, e aí só no final você escala. Também não vou citar nominalmente todas as pessoas que participaram, mas a Ali participou, a Mayra participou também. Então, primeiro a gente faz o recorte, depois a gente vai para os achados e vai para os insights. No levantamento que a gente fez, a gente tinha dois tipos de pacientes, dois grandes grupos, que é o paciente sem diagnóstico, né, que a dona Lourdes falou lá no início, quando ela não tinha um diagnóstico, a ansiedade dela. Então, pode ser o paciente com autoexame de mama, que veio alguma coisa positiva, pode ser um paciente com exame de imagem, que veio positivo, o paciente com check-up anual ou com história familiar, que precisa de uma avaliação, ou um outro tipo de paciente, que é o paciente já com diagnóstico, ou com tratamento já, ou que chega para a gente com uma segunda opinião. Primeiro, no atendimento, acho que a dona Luz falou um pouquinho, como é que é a forma que esse paciente é atendido lá na instituição? Ele é atendido de uma maneira diferenciada, porque esse paciente com suspeita de câncer, ele tem uma carga emocional muito grande, né? Então, como é que ele é recebido na instituição? A gente já pensou sobre isso? Onde é que ele estaciona? Quem é a primeira pessoa que fala com ele? Ele é bem tratado ou não é bem tratado? Isso tudo faz parte. Como é que quando ele liga para o call center, ele é um paciente diferenciado no atendimento? Porque é um paciente diferente de outros tipos de paciente, vamos combinar. Então, a primeira ideia é essa. No pré, como é que esse paciente é atendido? O que a gente pode fazer para melhorar esse paciente, né? Então, daqui a pouco, criar uma distinção desses pacientes com câncer no hospital, para que ele possa ser atendido de uma maneira mais rápida, porque a gente sabe que a carga emocional dele é grande. Pedir uma documentação antes de chegar no hospital, para evitar a burocracia de que esse paciente chegue no hospital. Eu não vou falar toda a jornada especificamente, que a gente tem pouco tempo, inclusive já acabei o meu tempo. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, o diagnóstico com câncer, o paciente então com diagnóstico de câncer positivo, né? Como é que a gente pode fazer? Porque esse paciente, aí sim, ele vai trazer toda a carga dele, que ele estava com aquele medo de ter o câncer, para o medo, olha, agora eu tenho câncer, como é que eu vou lidar com isso? Então, fazer grupos com o paciente com câncer, botar vídeos de pacientes que superaram, por exemplo, a dona Lourdes, vai ser super importante para motivar esse paciente. E aí a gente vai para o que a gente faz de melhor lá, né? Que é o Nurse Navigator, né? Como é que esse paciente, ele
é navegado no sistema, né? Esse paciente tem alguém que ele possa recorrer? A dona Lúcia falou sobre isso, que apagou meu celular, mas que ela se sentia tranquila, confiante, porque ela tinha alguém navegando ela no sistema, né? Mas como é que a gente pode fazer isso ainda melhor? Será que a gente cuida das enfermeiras navegadoras? A gente teve um relato de uma enfermeira assim, porque o paciente voltou aqui com câncer 5 anos depois e eu me senti culpada. Então, assim, não é só o paciente que tem uma carga emocional, nossos médicos, enfermeiros, equipe administrativa também tem, a gente cuida deles. Então vamos pensar como inteiro. A parte de diagnóstico, eu vou deixar, tratamento, vou deixar ele falar com mais gabarito do que eu, mas vou pegar aqui algumas 3 partes principais, as práticas integrativas que esses pacientes muitas vezes fazem e às vezes impactam ou não no tratamento, então vamos falar sobre isso também. Dúvidas pré-tratamento, o que esse paciente tem de dúvidas, coloca já um saque ali para que ele possa acessar e ter aquelas dúvidas respondidas. E a gravidez, eu vou conseguir ter filho, não vou? Como é que eu falo mais sobre esse assunto? Como é que eu ensino o paciente mais sobre sua doença? A gente fala de letramento em saúde agora, né? Como é que eu ensino mais sobre com esse paciente sobre a sua doença? E aí no pós-tratamento, como é que a gente acompanha esse paciente, como é que a gente lembra desse paciente das suas consultas, suas próximas consultas, seus próximos exames, como é que a gente avalia o tempo que esse paciente demorou a chegar, se ele demorou a voltar, o impacto disso na saúde dele. Então já estou encerrando aqui. Hoje a gente tem um diferencial importante que é a Nurse Navigator, mas a gente não consegue escalar isso por falta de uma tecnologia. Então a nossa ideia agora, o próximo momento nesse workshop criativo é que a gente junte tecnologias existentes ou criar uma tecnologia para que a gente possa escalar essa parte da enfermeira navegadora e que a gente possa embarcar todo o processo de jornada do paciente, desde o pré-diagnóstico até o pós-tratamento. Muito obrigado. Alô? Oba! Então, obrigada, doutor Felipe Cabral. Sempre é muito interessante ouvir a tua experiência e saber que as coisas estão evoluindo também dentro do privado. Porque agora nós vamos ter uma experiência diferente aqui. Dando sequência, nós vamos chamar o doutor Marcelo Capra, que é coordenador do Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Nossa Senhora de Conceição. Estou acostumada a falar do grupo hospitalar, mas é do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e líder técnico desse projeto que a gente vai apresentar aqui, que tem o apoio da BMS Foundation. O Capra é o atual presidente também do Departamento de Hematologia e Hemoterapia da Associação Médica do Rio Grande do Sul e é formado no Rio Grande do Sul pela URGS, fez residência em hemato-hemoterapia no Clínicas e é mestre em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele vai abordar o projeto Melhorando o Diagnóstico Precoce de Câncer, na mesma linha, mas só que tem alguns diferenciais aí. E eu vou explicar um pouquinho desse projeto que é apoiado pela BMS Foundation, que o Capra e ele lidera esse projeto porque ele também é membro do board do IGCC, somos colegas aí, e tem uma experiência grande junto também ao paciente SUS, atuando em vários projetos junto à prefeitura. Então, esse projeto ele passa por 3 estratégias básicas. Primeiro, a captação de profissionais de atenção primária à saúde em sintomas do câncer de pulmão e do melanoma e fatores de risco. Falamos em mama como um piloto, como um projeto inicial. Agora vamos falar um pouco de câncer de pulmão e melanoma. Na segunda etapa, nós vamos falar sobre desenvolver um novo modelo de vias de diagnóstico rápido no Brasil para pacientes com pulmão e melanoma. E aperfeiçoar, instalar, eu acho que a gente ainda não tem esse programa de navegação de pacientes para câncer de pulmão e pacientes com melanoma. Então, é super interessante porque agora o IGCC, através da sua natureza, do seu DNA, ele consegue trazer a BMS Foundation para o GHC, para que a gente tenha um ambiente propício para realizar
um projeto que pode servir para escalar para o Brasil inteiro. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Capra aqui para compartilhar conosco um pouco mais sobre esse projeto. Capra, por favor. Como a gente pode melhorar a vida do paciente, que é isso que a gente está apresentando aqui desde o início. Obrigado, Mayra. Obrigado aos colegas. Acho que... Deixa eu só me encontrar aqui. Bom, queria agradecer o convite. Como disse a Mayra, nós estamos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é parte do Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos hospitais do Ministério, vinculados ao Ministério da Saúde, trabalhando há alguns anos já nesse processo da jornada do paciente, né? Esse processo, obviamente, deixa eu tentar passar aqui. Aponta lá. Aponto lá. Acho que lá. É o dedo. Bom, a jornada do paciente a gente pode ver aqui como é simples, né? É uma coisa super fluida e linear. Então a gente vê o paciente aí no meio e eu convido vocês a tentar destrinchar e tentar organizar essa verdadeira, esse calvário, né? Que a dona Lourdes descreve assim, mas a gente, obviamente, tem que colocar isso numa perspectiva mais assertiva, de modo a ajudar os pacientes, especialmente os pacientes com menos condições, com menos suporte, para que eles possam, então, ter o seu diagnóstico, o seu tratamento levado a cabo de uma forma mais rápida e mais eficaz. Bom, então, aqui na literatura, a gente sabe que esses tempos, eles são bem mapeados. A gente tem o tempo do paciente, o tempo que o paciente demora a procurar atendimento, como a dona Lourdes bem descreveu, que ela tinha tosse e demorou para ir buscar atendimento. Temos o tempo da primeira sintoma até a apresentação clínica, o tempo da investigação no nível primário, o tempo que esse paciente é referido para um especialista, o tempo para o diagnóstico e o tempo para o tratamento. Então isso tudo é bem conhecido na literatura e nós temos então que atuar no sentido de grandes volumes de pacientes, como é o caso do Sistema Único de Saúde, para tentar compartimentalizar esses tempos de forma a ver onde está o maior gargalo ou onde atuar preferencialmente com menos recursos para ter os melhores resultados. Então esse é o desafio. Aqui nós temos duas leis que foram sancionadas que ajudam muito porque elas tensionam o sistema para que cumpram as leis dos 30 dias que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer o diagnóstico e 60 dias para fazer o tratamento, no máximo, obviamente. E isso é um grande impulsionador das políticas que podem levar a ajudar esses pacientes a ter seu tratamento realizado. Aqui nós tínhamos no registro de câncer de base hospitalar, que é um grande instrumento também de apoio de dados, os dados que nós tínhamos há muitos anos atrás, já vem sendo feito isso lá no Grupo Hospitalar Conceição, tínhamos cerca de 20% de pacientes que não tinham o seu tratamento levado a cabo no prazo adequado. E tínhamos também praticamente 40% desses pacientes que não tinham diagnóstico dentro dos 30 dias que a lei previa. E como atuar sobre isso é um grande desafio. Então, a partir desses dados e a partir dessa jornada que nós temos, a gente resolveu tomar uma medida, investir no sentido de melhorar esses tempos, melhorar a jornada e a experiência do paciente. Então, diversos investimentos foram feitos pelo grupo, um deles é a construção de um centro especializado para tratamento do câncer. Um outro investimento importante foi no sentido de dados, de integrar esses dados que estão disponíveis no prontuário do paciente, criar um escritório de gestão oncológica para ter essa integração que conectasse
o registro hospitalar de câncer, a avaliação dos pacientes antes da quimioterapia, os tumor boards, o programa de navegação e sinalizar no prontuário de forma clara para todos os profissionais que chegam em contato com esse paciente, que ele era um paciente que estava aguardando um diagnóstico ou aguardando um tratamento, que a gente chamou de relógio do câncer. Esse relógio ele aparece em todas as vezes que é acessado o prontuário e mostra como está o tempo para o tratamento e o tempo para o diagnóstico, para impulsionar essa marcação de exames, marcação de consultas de uma forma que ajude o paciente a fazer o seu tratamento dentro do prazo. Aqui nós temos também um importante instrumento que foi um BI da patologia. A gente informatizou todo o laudo da patologia para que ele nos traga os dados do material e do diagnóstico. Com isso nós temos diariamente, em tempo real, cada caso novo de câncer, ele é mapeado e ele é, digamos assim, avisado à equipe de navegação que houve um diagnóstico novo de câncer. E essa informação também ajuda o paciente a transitar pelo sistema de uma forma automatizada, sem que a navegação tenha que se dedicar a todos os pacientes. Aqui era a ideia inicial. A ideia inicial era nós termos um mapeamento eletrônico dessa jornada, porque nós temos cerca de 100 casos novos por mês. Nós não temos como humanamente mapear todos esses 100 pacientes e acompanhar os 100 pacientes. Então nós temos que informatizar isso para que de uma forma automática, se o paciente está cumprindo o prazo dentro do tempo previsto, ele vai transitar espontaneamente pelo sistema. Se ele está atrasado, a equipe de navegação vai se dedicar a esse paciente que está atrasado. Então esse era também numa segunda etapa de ter eventos de alerta. Por exemplo, se esse paciente não veio numa consulta, se esse paciente foi à emergência, quem sabe que ele não veio na consulta? O que acontece nesses casos? A equipe de navegação pode buscar esse paciente e saber o que aconteceu. Aqui então foi inserido no prontuário eletrônico diversas perguntas ao longo da jornada dos atendimentos. Então, toda nova consulta e toda nova internação no hospital é perguntado ao médico se esse paciente tem suspeita ou um diagnóstico de câncer, sim ou não. Se ele diz que sim, é um suspeito ou tem um diagnóstico de câncer, dispara o relógio para contar os 30 dias para o diagnóstico e os 60 dias para o tratamento. E se ele colocar que sim, ele vai nos dar 3 listas básicas: a lista dos suspeitos de câncer, a lista dos diagnosticados com câncer, porém não tratados ainda, e a lista dos pacientes que estão em tratamento para o câncer. Essas 3 listas são monitoradas diariamente pela equipe de navegação, que vê o tempo do atraso e vai se dedicar àqueles pacientes que estão com dificuldade de cumprir o prazo. Aqui então é um exemplo da lista dos suspeitos. E cada novo atendimento é questionado novamente por que esse paciente suspeito de câncer não teve o seu diagnóstico feito. Porque demorou o exame, porque ele não vai, a suspeita de câncer foi afastada, para tentar triar esses casos ao longo dos atendimentos, de modo que a lista de suspeitos só deixe os casos realmente com suspeita forte de câncer para que se possa dedicar e ajudar esses pacientes. Aqui então a lista dos diagnosticados, da mesma forma, perguntas por que esse paciente não foi tratado. Foi porque ainda não agendaram a cirurgia, foi porque está esperando um exame, também da forma que possa ranquear esses pacientes. O que isso trouxe de resultados na prática? A gente teve, ao longo de praticamente um ano já de atuação do escritório de gestão oncológica, uma redução de 63 para 40 dias no tempo médio para o primeiro tratamento. Isso foi um resultado muito interessante, mostrando que essa estratégia, como bem disse o Felipe, ela é uma estratégia que ajuda e tem respaldo na literatura. O que são os desafios que nós tivemos? A partir do momento que a gente tem o mapeamento dessa jornada, a gente se depara com uma série de desafios. E esses desafios estão colocados aqui. Como é que a gente conversa com o paciente? No sistema público, a gente não tem o WhatsApp do médico. A gente não consegue falar com os pacientes na mesma, digamos assim, intensidade que isso acontece no sistema privado. Então, como fazer isso? É via aplicativo? É via telefone? Como é que o paciente acessa? Hoje é uma forma que o paciente que está muito mal, ou ele vem ao hospital, ou ele vai para a emergência. Isso gera novas internações e isso gera mais custo. Então, nós precisamos de uma estratégia de comunicação fluida com o paciente. No sistema público, o excesso de casos suspeitos. A gente viu que tem muitos casos suspeitos e isso
causa um grande volume de trabalho. Como é que a gente vai acessar, ser mais assertivo nessa triagem de pacientes suspeitos? E aqui entra dos projetos com a BMS, que é como triar melhor esses casos para deixar menos pacientes com uma suspeita mais forte de câncer, porque senão o sistema não aguenta tantos casos suspeitos, né? A qualidade do preenchimento dos prontuários também é um problema. A capacidade instalada versus o ingresso de novos pacientes. Nós não podemos colocar muitos pacientes no sistema com uma capacidade instalada baixa. Então nós temos que ser bem assertivos nesse quesito. O engajamento das equipes. Tem equipes que não se engajam. Como é que vamos fazer isso, né? Redução do tempo pré-hospitalar. Como é que nós vamos buscar esse paciente? A gente não pode esperar que o paciente chegue para nós. Nós temos que ir lá buscar ele. Temos que ir atrás da dona Lourdes. Por que ela não veio antes? Como é que a gente vai buscar esses pacientes? E o gerenciamento das listas de espera. Então, todos esses são desafios. E a partir desses desafios nós fizemos projetos. E um deles, com muita honra, né? A doutora Mayra aqui anunciou com a BMS Foundation, que estratégias a gente pode fazer para buscar esse paciente, para reduzir esse tempo entre a suspeita e o diagnóstico. Como é que nós vamos mapear toda essa jornada, mapeando desde o primeiro sintoma até o tratamento dentro do hospital. Será por meio de questionários, como o NICE faz, por exemplo, em que estrutura questionários com maior ou menor índice de suspeita e a partir de um certo gatilho esse paciente vai para um atendimento especializado, faz um exame mais avançado. Ou por telemedicina, por exemplo, na dermatologia, como a Alessandra vai falar depois, em que se pode, a partir de lesões suspeitas, um dermatologista remotamente analisar e ver quem vem ou quem não vem para um atendimento presencial com o dermatologista. E capacitar as equipes de atenção básica para que aumente o nível de suspeita, para que esses pacientes que estão na população em geral, sendo atendidos para suas doenças crônicas ou mesmo não sendo atendidos, possam então saber que aquele sintoma é um sinal de câncer, é um sintoma inicial de câncer. Então eu queria agradecer, eu já passei do tempo, agradecer o convite e devolver a palavra aqui para a Naira. Muito obrigado. Alô, muito obrigado, Capra. Olha, incrível isso, porque uma coisa que eu não disse antes, para você ter uma ideia, o Grupo Hospitalar Conceição, ele é imenso e ele tem 9.500 servidores, quase 10.000 pessoas trabalham ali. Então, essa história de engajar a equipe é super importante, porque uma equipe engajada muda o mundo do paciente. Certo? E tem 12 UBSs, então, para que a gente conecte junto ao hospital, que é essa toda a ideia, que cai lá numa regulação e que a gente não sabe quais são as prioridades e as listas de espera são horríveis, inaceitáveis. Agora, a gente queria, então, com muita alegria também convidar para fazer uso da palavra a doutora Alessandra Morelli, oncologista, cofundadora e CEO da TUME, e também nossa colega lá no Hospital Moinhos de Vento. A gente trabalha no dia a dia, né? E ela é doutora em clínica médica com experiência de mais de 20 anos, não, 29 não, 20, em protocolos e pesquisa clínica. E o TUME é um parceiro do projeto desenvolvido com o GHC e tem sido aliado na navegação de paciente oncológico. Então, Alessandra, a gente queria saber qual é a proposta do TUME agora para skin, para pele também. Vamos lá. Mayra, muito obrigada pela introdução, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar desse painel com colegas que eu admiro demais e compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem construindo, aliando a tecnologia como um parceiro no tratamento do câncer. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês do conceito que nós trazemos na plataforma TUME como um tratamento digital não medicamentoso para o câncer. Esse é o nosso objetivo. Bom, nós sabemos, e já foi dito aqui, que o tratamento do câncer, ele é um tratamento que é longo, ou seja, todos os pacientes que começam a enfrentar esse problema sabem que a jornada não é pequena e que está aliada a altos custos, não só financeiros, mas emocionais, não só para o paciente, mas para toda a sua família. Os pacientes, eles têm experiências
de toxicidades que atrapalham a sua qualidade de vida e que podem muitas vezes ser fatais. A gente sabe disso. E por que não trazer a tecnologia como uma forma de conexão entre pacientes e equipes de saúde, beneficiando esses pacientes que se sentem sozinhos, se sentem perdidos, que precisam de mais informação e de mais conhecimento relacionado ao que eles estão passando. E eu pergunto para vocês se algum de vocês não tem um dispositivo como esse hoje na mão ou na bolsa. Então, isso faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa aproveitar essas tecnologias, esses dispositivos móveis para que eles sejam nossos aliados. Eu trago aqui uma reportagem mostrando que em 2020 o Brasil foi um dos países onde mais se utilizaram aplicativos de saúde pela população. Então, isso já é uma realidade, não é o futuro. A gente só precisa aproveitar e usar isso da melhor maneira possível. E da onde que vem tudo isso? Não é? Onde é que surgiu? Isso não é tão recente assim. O caminhar da integração de mais informações e mais empoderamento para os pacientes, ele começou em 1988, esse é um dos primeiros relatos do termo empowerment, ou seja, de empoderamento dos pacientes. O Dr. Arthur Kliman, ele era um psiquiatra e antropólogo da universidade e professor da Universidade de Harvard, e ele próprio sofria de uma doença crônica, ele sofria de asma. E ele dedicou a vida dele a atender pessoas com doenças crônicas. E ele identificou o quanto, a crítica dele nesse livro é o quanto o ensino médico deixava um distanciamento entre o paciente e a sua equipe e atendia o paciente como uma máquina quebrada, uma mecânica, onde ele ia no médico, corrigia essa mecânica e voltaria para casa. Só que aqui nesse livro ele mostra, e o que a gente já sabe, na verdade, que o paciente ele experiencia a doença. A gente sabe que a doença, ela não é só mecânica, ela é o conjunto e a gente precisa entender isso e procurar sempre nas nossas novas tecnologias atender o paciente como um todo. E isso resultou no que nós chamamos de Patient Reported Outcomes, ou seja, reportes, os desfechos de saúde do ponto de vista do paciente e não da sua equipe. O próprio paciente dizendo o que acontece com ele sem um intermediário. Esse é o objetivo de muitas tecnologias. Então, elas são ferramentas de empoderamento dos pacientes. Elas iniciaram com aspectos de qualidade de vida para o tratamento, de pesquisa de satisfação, e hoje a gente sabe que existem escalas de avaliação que são muito precisas e que nos trazem informações muito preciosas. Na oncologia, esse gráfico ele é um marco, ele é o resultado de uma publicação de 2017 do Dr. Bash do Memorial dos Estados Unidos, uma instituição que estudou pacientes em tratamento oncológico metastático através de um questionário que era enviado por e-mail uma vez por semana para os pacientes. E através desse questionário a equipe identificava alguns fatores de risco e chamava esses pacientes precocemente para um atendimento quando isso era visualizado. E esses pacientes que participaram do grupo de teste desse questionário uma vez por semana tiveram um tempo de vida 6 meses maior. Ontem nós falávamos de drogas que são aprovadas exatamente porque elas aumentam o tempo de vida em 6 meses de pacientes. Aqui é um questionário online, custo zero, gente. Então, é muito importante que a gente use isso a nosso favor. Contando um pouquinho da história da TUME, então o objetivo da plataforma TUME é exatamente monitorar o paciente em tempo real, identificar esses fatores de risco através de um algoritmo médico. O paciente ele recebe imediatamente a informação, ele não precisa esperar que a equipe dê um retorno. Se acontece algo no meio da noite, ele já sabe se ele precisa ir para o hospital ou não. Reduz a ansiedade em casos em que não há necessidade, mas o paciente está preocupado com isso. E aumenta a assertividade. E do outro lado, as equipes de saúde monitoram em tempo real o que os seus pacientes digitam e reportam no aplicativo, também conseguindo atuar de forma proativa.
Esse é o modelo do dashboard, só para vocês terem uma ideia de como a equipe visualiza já os dados do paciente de forma científica, com graduações que são escalas internacionais, onde o paciente pode estar na Austrália, no Japão. Quem visualizar isso vai entender o que significa. Essa é uma paciente real minha, ela relatou alguns sintomas, eu orientei o que ela deveria fazer através de um chat que existe entre a plataforma e o aplicativo. Essa paciente, quando ela relatou, ela já sabia que aquilo não era grave, ela já tinha recebido a informação do algoritmo que aquilo fazia parte do processo e que ela ficasse tranquila. Eu vi o relato dela, passei as orientações e quando ela recebeu a orientação sem esperar por aquilo, esse foi o retorno que ela me deu. Então, o que a gente visualiza aqui é que os pacientes se sentem realmente acolhidos, eles não precisam estar procurando a informação, ela vem até eles de forma automática. Então, a nossa proposta de valor é que, através do uso da plataforma, nós possibilitamos o aumento de pelo menos 30% na qualidade de vida desses pacientes e redução do uso do sistema de saúde em hospitalizações e visitas à emergência em pelo menos 50%. E eu prometo para vocês voltar no ano que vem com vários exemplos de hospitais com esses resultados. Esse é um modelo de 80 pacientes de uma clínica que nós acompanhamos durante 120 dias consecutivos, pacientes em quimioterapia. Aqui vocês veem os relatos desses pacientes, em verde os relatos de nível 1, menos graves, amarelo os relatos de nível 2 e laranja os relatos de nível 3, os relatos moderadamente graves. Nós não visualizamos aqui nenhum relato nível 4, por um motivo, esses pacientes já são atendidos prontamente, então a gente não deixa as coisas agravarem. E muitas vezes o nível 4, o paciente já está internado no hospital, não é mais o objetivo aqui da plataforma. Nesses 80 pacientes durante 120 dias, nós não identificamos nenhuma hospitalização, nenhum paciente internou e nós tivemos 2 visitas à emergência. O estatisticamente esperado para essa população eram de pelo menos 15 visitas à emergência e 9 hospitalizações. Se esses pacientes estivessem nos Estados Unidos, onde a gente já sabe o custo de cada internação por evento adverso de tratamento, nós teríamos poupado $210 mil somente com essa amostra. Então esse é um modelo do quanto nós temos a capacidade de reduzir o custo do uso do sistema e aplicar esse dinheiro em outras tecnologias, em diagnóstico precoce, em testes genéticos e assim por diante. Então, essa é uma visão geral. A plataforma ela pode dar análises estatísticas simultâneas de toda a população acompanhada. A equipe de saúde monitora e vai atuando em tempo real com seus pacientes e o paciente, através do aplicativo, vai gerando essas informações. E para finalizar, então, o projeto que nós começamos com o IGCC e que nos orgulha muito, veio da necessidade de entender, de acelerar e de proteger pessoas que cheguem nos postos de saúde com uma lesão suspeita. Será que esse paciente precisa de uma consulta imediata? Será que ele pode ser encaminhado para casa, que aquilo não tem risco de ser um câncer de pele, por exemplo? Então, nós desenvolvemos um app, onde esse aplicativo ele vai ser via web, ele vai ficar no posto de saúde. A equipe que vai avaliar o paciente no primeiro momento fotografa a lesão de pele, inclui nesse aplicativo, cadastra o paciente, inclui as características de uma forma já estruturada e cientificamente comprovada de avaliação de risco da lesão de pele. Essa informação vai para o dashboard, que vai ficar no Hospital Conceição. A equipe de especialistas do Hospital Conceição vai avaliar e vai classificar nível 1 de emergência. Esse paciente precisa vir amanhã aqui para que a gente possa já avaliá-lo. Não precisa, pode ser via rotina, ou isso não é grave, pode seguir aí no posto de saúde que está tudo certo. Então essa é a ideia e também é outra promessa aí para o ano que vem a gente trazer os resultados desse programa que é muito gratificante para nós participarmos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Acho que é super. Essas promessas todas eu vou cobrar, viu? Porque o IGCC foi fundado em fevereiro de 2022. Então, se vocês estão vendo esse desafio que nós temos aí de trabalhar com a navegação do paciente, de trazer ele mais perto do cuidado, tanto no posto de saúde com essa iniciativa da pele, mas também no câncer de pulmão, que é um paciente muito pouco atendido e com uma mortalidade absurda. Em homem, a principal causa de morte é pulmão, não é próstata. A maior incidência é próstata, mas morre mais de pulmão. Então, são coisas para a gente continuar, vamos dizer assim, estudando, avaliando, porque tem saída, gente. E a gente sabe, olha, eu fico muito, muito, muito feliz hoje e ontem também, que eu assisti vários painéis online, que aqui se fala agora em tempo, nos tempos, que parecia um absurdo, até para os parlamentares, quando a gente, e aqui eu falo em nome de toda a rede FEMAMA, junto com apoiadores, promoveu a discussão dos tempos em 2010, 2011. Quando a gente propôs a lei em 2011, o Executivo jamais poderia ter uma ordem do Legislativo para cumprir tempos. E era tido como um fato inconstitucional. Poxa, até falar que é inconstitucional dá medo. A gente paralisa. Não. Por quê? Por que inconstitucional? Por que não pode? E hoje, publicamente aqui, eu ouvi de um gestor médico qualificadíssimo que trabalha num grande hospital de SUS dizer que isso motiva a gente para se preocupar com a paciente com os tempos, que isso foi fundamental para que as pessoas não só entendessem os pacientes, que eles não podem ficar esperando na fila passivamente como eles ficavam, mas que o gestor tem a obrigação de cumprir uma lei. A gente com isso não quer judicializar mais, meu Deus. Tanto é que eu tenho monitorado, existem poucos casos judicializados por causa desses tipos de lei, porque o paciente ainda não conhece. Claro que com a pandemia, todas essas leis e tudo isso, ninguém pensava em nada a não ser sobreviver. Inclusive nós, médicos, aí atendendo no dia a dia. Mas agora nós temos que resgatar dados de 2018, 2019, que já não estavam bem, que já eram 50% de cumprimento de lei, dessas leis dos 60 dias. De 30, ele nunca realmente chegou a ser totalmente implementado. Mas nós vamos atrás. E muito obrigado por ter trazido também a lei dos 30 dias, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Bom, tem um QR Code aí, eu não sei muito bem como é que a gente faz essas coisas, mas eu vou tentar. Existem aqui algumas perguntas já alinhadas, né? Eu tenho aqui uma pessoa que quer saber, não se identificou, mas queria saber qual seria o caminho inicial para a implementação do processo de navegação no SUS. Porque vocês viram que não é uma coisa para o futuro, né, gente? Já tem até lei. 2 semanas atrás foi promulgada a lei da criação de um projeto de navegação. Então, quem é que gostaria de responder essa pergunta? Qual seria o caminho inicial? Quem sabe me dá aqui uma luz, Capra? Bom, eu vejo assim que das estratégias que a gente já, desde a época do City Cancer Challenge até agora, na prática, dentro do hospital, o que mais funcionou foi investir em dados. Porque sem dados, a gente não consegue nem saber se está ruim, ou se está bom, ou se melhorou qualquer estratégia que foi implantada. Então, sem dados, não tem solução.
E os hospitais, todos, têm que ter o registro do câncer de base hospitalar. Isso é obrigatório, está no credenciamento do serviço público, está no credenciamento dos UNACONs e dos CACONs. Esse dado existe, pode ser desatualizado, pode ser subnotificado, tem vários problemas, mas é obrigatório. Então, eu acho que os registros do câncer de base hospitalar é o primeiro passo para a gente ter dados, para se analisar dados, pode se analisar de 2 anos atrás, não tem problema, mas para poder atuar com uma equipe de navegação, com uma enfermeira navegadora, com qualquer estratégia, a gente precisa dos dados. Então, acho que esse seria o primeiro passo, né? Tendo algumas estratégias de facilitação que são estratégias assistenciais. Por exemplo, pedir uma tomografia e dar um retorno para o paciente em 15 dias, sendo que a tomografia vai demorar 21 dias, é inútil. Isso é uma estratégia de navegação que você pode combinar com a secretária, com quem agenda o exame. Então, tem muitas oportunidades no serviço público para que a gente melhore esse trânsito do paciente ao longo da sua jornada de uma forma assertiva, seja através de orientações do paciente, seja através de um escritório especializado ou seja através de uma reunião de equipe com a secretária, com o guarda, né? Tem coisas muito simples de serem feitas. Então eu acho que não tem desculpa para não ter uma estratégia dessas no serviço público. Obrigado, Capra. A Daniele Voto, diretora do IGCC, está perguntando por que vocês acham tão importante capacitar os profissionais das UBS sobre os sintomas de câncer? Vamos lá. Eu acho, na verdade, assim, o paciente ele pode muito bem se conectar durante a sua jornada de vida, na verdade, com os médicos de atenção primária à saúde, que são os médicos que estão nos postos de saúde, as equipes que estão, as enfermeiros e enfermeiras que estão nos postos de saúde, e deixar os hospitais terciários para situações mais críticas, e aí isso desafoga o sistema como um todo. Então é fundamental para o diagnóstico precoce, para que esses pacientes não cheguem com doenças avançadas e incuráveis, muitas vezes, que esses pacientes tenham a possibilidade de receber um diagnóstico precoce, basicamente por exemplo, indo no posto de saúde para uma consulta ginecológica anual, e o médico do posto de saúde identifica uma lesão suspeita de pele e já diagnostica precocemente um melanoma, já trata, já resolve a situação. Então é fundamental, isso é uma questão que a gente nem deveria estar discutindo isso, porque isso já deveria ser uma rotina no nosso sistema. Infelizmente ainda não é. Obrigado. Eu queria... Talvez, além do Felipe, talvez uma parte prática da pergunta que eu vou fazer agora também vem de uma pessoa anônima, mas eu acho interessante. Existe alguma literatura, alguma coisa ou experiência que fale como as pessoas idosas, foi a Silvia que perguntou, como as pessoas idosas respondem a esses aplicativos, a esses questionários eletrônicos, Felipe? Tem alguma coisa nesse sentido? A gente tem uma experiência prática nisso lá no hospital, né? Quando a gente começou... Estão me ouvindo? Sim. Quando a gente começou a implementar a telemedicina, implementar essas comunicações digitais com os pacientes, a gente tinha uma dúvida se esses idosos iriam responder de maneira satisfatória. A gente tem uma experiência muito boa, sabe? Eles gostam, eles sempre tem alguém, por óbvio não, mas na maioria das vezes tem alguém que apoia eles, mas eles adoram. Até porque a própria movimentação de quem é muito idoso, tem uma doença crônica, já é mais complexa, né? Então, é um transtorno, de alguma forma, para eles ir ao médico e fazer toda essa movimentação. Quando a gente dá a possibilidade deles fazerem isso em casa, é super interessante e a gente acaba se conectando mais ainda com a família deles. Passa sobrinho, eles apresentam, fala quem é, e aí você vê que tem cortina na casa. Mas você não é alérgico, tem cortina na casa. Então você consegue ter outros contatos com esse paciente que você não teria no seu consultório. Então, assim, eu não sei de literatura, de fato eu não procurei, nunca estudo sobre isso, mas assim, na prática o que a gente tem é que eles gostam muito, eles são um dos mais adeptos a isso,
tem alguém, na maioria das vezes tem alguém ajudando eles e a gente consegue contornar e ter outras ideias do que está acontecendo na vida deles muito mais do que no próprio consultório. Não sei se a Ali tem alguma outra experiência. Eu concordo contigo, Felipe. E, na verdade, o que a gente percebe é que é uma questão de aprendizado. A partir do momento em que a pessoa é orientada, independente da idade, ela entende como usar, ela se adequa e as coisas acontecem naturalmente. O que a gente percebe é que a adesão aumenta quando o paciente percebe que tem realmente um humano do outro lado, visualizando o que ele está registrando. Nós tínhamos no início da plataforma só o algoritmo sem o chat. E nessa fase, os pacientes, eles interagiam, eles começavam a aprender as respostas do algoritmo e aí eles deixavam de usar. Quando a gente introduziu o chat e o paciente ele vê que realmente, além do algoritmo, tem outra pessoa, ele engaja e aí a coisa flui de forma muito tranquila. Legal, legal, muito legal. Eu também tive experiência não só durante a pandemia e muitas pacientes continuam fazendo telemedicina conosco lá no hospital e a maioria são idosas. E elas têm uma filha, elas têm uma amiga, elas têm... Então, assim, é interessante ver o apoio, né? Ah, fulana, me ajuda aqui. Porque eu mesma tenho que perguntar, às vezes, para me ajudarem. Não é problema. E eu acho que isso também incentiva para que elas se sintam mais conectadas. Então, eu acho que idade, de novo, não é problema. Eu queria saber, assim, tem alguma dica, Capra, sobre... Agora sumiu isso aqui de novo, meu Deus. Mas tem alguma dica como a gente engaja a UBS? Vocês já tiveram, tiveram essa dica de engajar a UBS nesse projeto junto ao hospital? Sim, a gente teve alguns, na experiência até agora, né? A gente vê que o médico da UBS, ele quer o que todos querem. Eles querem o WhatsApp do colega. Eles querem saber que aquilo que ele vai fazer vai gerar um benefício para o paciente, né? Então, essa é a maior dificuldade, porque, na verdade, assim, todos nós que trabalhamos no setor privado, quando você tem um paciente que você quer priorizá-lo, você liga para o colega e diz, posso te mandar aí agora, o meu vizinho de consultório, posso sair dessa porta e entrar na outra porta? É isso que a gente quer. E a UBS não é diferente. Só que a UBS tem limitações. A UBS não pode pedir tomografia, a UBS não pode mandar no dia seguinte, a UBS não tem o seu colega, tem a regulação, tem as listas de espera. Então, essa é a dificuldade. E, a partir disso, como é que a gente vai resolver, ou pelo menos minimizar isso? Tentando ranquear os pacientes por ordem de gravidade e não por ordem de inscrição na lista, tentando triar melhor. Então, a dificuldade é que o médico da UBS, ele muitas vezes vê um caso escancarado, mas ele vai demorar 1, 2, 3 meses. E como a gente pode aproveitar esse tempo? Se, enquanto o paciente está esperando, ele chegar na frente do médico especialista e o médico especialista disser, vou pedir uma tomografia. Como assim? Esse cara está 3 meses esperando, como é que não pedir uma... Eu não posso ajudar o paciente na jornada a chegar com o estadiamento feito? Eu não posso conseguir uma biópsia no nível secundário? Então, essas estratégias a gente tem que estudar para ver onde vale mais a pena pôr o dinheiro. Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer um movimento que resolva tudo e a gente tem que priorizar. E acho que essa estratégia do engajamento, ela vem através de um serviço. A gente não pode oferecer um treinamento sem um serviço vinculado. E nós temos experiências lá, por exemplo, no Hospital Conceição com a tuberculose. Tem um pneumologista, especialista em tuberculose, que assessora as UBSs do hospital no manejo dos pacientes com tuberculose. Então, é esse tipo de serviço que a gente tem que tentar oferecer e não apenas uma ferramenta ou um treinamento. Deixa eu só complementar, Mayra, por favor. A gente tem bastante experiência em interconsulta, né, lá no hospital, que seria um apoio à UBS, um apoio às UTIs e tal. O que a gente viu são duas coisas. Uma, quando é muito passivo, o médico não acessa. Eu vou dar um exemplo. O Einstein botou uma cabine de telemedicina em várias emergências no país, projeto do SUS. Os médicos não iam questionar
o especialista do Einstein sobre a condução do seu paciente na emergência. E vamos combinar que eu tenho certeza que pelo menos 50%, 60% precisaria de um auxílio à distância de um médico mais experiente que eles. Eles não usam. Quando é passivo, não usa. Tem que ser algo mais ativo. Então, os nossos rounds são de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, por exemplo, ativamente. Aí obriga o cara a estar lá e aí você consegue impactar. Então, por exemplo, teve uma UTI que reduziu 50% da mortalidade. Foi por isso, porque a gente estava ativamente lá todos os dias. Se fosse passivo, ele não ia. E outro é criar relação interpessoal. Eu acho que isso é o mais importante, talvez. No digital, você está muito afastado da pessoa, né? Então, se você não tiver uma relação, se ela não confiar em você, que aquilo ali é de fato para ajudar ela, para ajudar o paciente, se não tiver essa relação de confiança, não funciona. Então, antes da pandemia, a gente ia muito, vai lá, sai para jantar, toma um chopp, conversa, troca o WhatsApp, fica amigo. Aí sim que isso vai fazer com uma relação e que a tele vai funcionar em interconsulta. Então, acho que complementando ali, se você for mais ativo do que passivo, se você conseguir manter uma relação interpessoal, alavanca muito a utilidade e alavanca muitos resultados. E nessa linha, Felipe, aqui tem uma pessoa aqui na audiência falando, o Newton Santos dizendo... Tá, mas qual é o custo disso? E aí tem uma outra pergunta emendada, diz assim, existem além do custo outros desafios na implementação na jornada? O Newton Santos está aí? Que honra. Os desafios, vamos lá. Não, o custo, primeiro, depende, né? Que a gente está falando em custo. Se a gente for falar em custo de uma telemedicina, é simples, né? Ou é o celular da pessoa, ou é você instalar um computador com uma câmera e internet na unidade básica de saúde, que é o que basicamente a gente faz. Então, a gente está com um projeto agora de interconsulta no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Numa região bem afastada lá. Então, algumas regiões, alguns postos não tem internet, não tem computador, a gente vai instalar lá um computador, isso é um custo muito barato para a gente fazer isso, tendo em vista o resultado que isso dá, né? Se a gente fala de alguma coisa mais complexa, por exemplo, a gente fez oftalmologia, a gente instalou consultórios de oftalmologia em todo o estado do Rio Grande do Sul. Cada consultório custava em torno de 500 mil a 600, 700 mil reais. É um custo altíssimo, mas 70% das pessoas não precisaram ir no médico presencial, elas tiveram seu problema resolvido lá em oftalmologia, para vocês verem. E a gente teve uma economia de 40% em relação ao gasto que ela teria para o Sistema Único de Saúde se ela fosse no médico presencial. Então se paga, né? Então o custo sobre uma implantação pública, em vários estudos, mostra que se paga. A dificuldade, a principal dificuldade de transformação digital são as pessoas, eu acho, né? É você engajar as pessoas para que de fato isso ocorra, é a cultura, é você mudar a cabeça, o mindset da pessoa, que é o que a gente não está acostumado. Se teve uma coisa boa da pandemia, não teve, tá, gente? Mas assim, foi o fato das pessoas aproveitarem esse momento para fazer de fato a transformação digital. Muita gente que não fazia atendimento por telemedicina hoje me procura, fala assim, não, eu quero fazer, como é que eu faço para fazer melhor e tal. E antes me criticavam, né? Então a gente fazia de 2016, tomava pancada de 2016 até 2020, 2019, que é a pandemia. A partir daí tudo virou mil maravilhas. Então assim, por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de mudar, têm dificuldade de sair da sua zona de conforto, têm dificuldade de experimentar coisas diferentes. Então o principal desafio é a cultura. E o outro é tecnologia, mas eu digo mais de internet, porque tem muitos lugares que não pegam direito no Brasil. Eu estou falando de interior do país mesmo, assim, que a gente já tem que melhorar em algumas coisas. Mas tecnologicamente é fácil, Mayra. O difícil são as pessoas mesmo, o ser humano, que é um bicho complexo. Só uma questão aqui, quando tu fala a gente lá no Rio Grande do Norte, a gente... Eu sei, tá, mas eu quero só que tu exponha. Que projetos são esses que aportam essa quantidade de dinheiro lá no Rio Grande do Norte? Ou sei lá, a gente o quê? Lá no INS a gente é um hospital filantrópico e nossos projetos, a gente tem vários projetos com o Ministério da Saúde através do PROAD SUS, que é um projeto de desenvolvimento do SUS. Então a gente apoia, por exemplo, no Nordeste a gente tem esse projeto que eu te falei da interconsulta com os pacientes lá através
do PROAD, o do teleoftalmo também foi através do PROAD. Então a gente investe aí em torno de 250 milhões no triênio, em 3 anos, em projetos com o Sistema Único de Saúde, com resultados maravilhosos. Quem só quiser saber mais, depois pode falar comigo diretamente. E isso é uma iniciativa do privado com o público que eu acho fundamental, e por isso que a gente tem que pensar grande, gente, pensar forte, porque existem hospitais aí para dedicar o seu expertise para lugares com menos aporte. Eu acho muito legal essa ideia do PROAD e dos hospitais de excelência, porque já promoveram muita coisa boa. Tu queria comentar? Ainda em relação ao custo, só para complementar também, a questão do custo tem que ser levantada frente ao valor, né? Assim, o que é o custo de um tumor avançado e o que é o custo de uma tomografia de rastreamento de câncer de pulmão. É óbvio, e onde estão os resultados melhores são nos estágios mais precoces. Então nós temos que inverter essa equação para que a gente possa tratar precocemente, e investindo nessa etapa precoce a gente vai economizar para o sistema. Então é óbvio que há um custo, mas esse custo ele se paga e com sobras, né? Frente ao custo de um tumor avançado. Bom, e aqui tem o Tiago perguntando como garantir o input correto de dados dentro dos processos digitais. Porque a gente precisa de dados, todo mundo sabe, mas assim, alguém tem que pôr. Como é que vocês veem esses dados migrando de lá para cá e daqui para lá? Bom, passa por um estudo de experiência do usuário, não é? E de estruturação dessas plataformas. E isso é um estudo que se faz de quais são as informações que nós vamos colocar, quais são as informações que o paciente tem condições de facilmente clicar, e aí passa pela experiência do usuário de um desenho da estrutura da plataforma que seja fácil, que seja amigável para as pessoas interagirem com ela. Então esse é um ponto, e obviamente a gente precisa estar cercado de profissionais, cientistas de dados, que vão nos dizer, olha, você não pode deixar de solicitar isso, isso e isso, porque aqui a gente vai estudar o impacto dessas informações numa grande escala. Então, passa pelo planejamento antes de desenvolver a plataforma. E esses sinais de alerta, porque vocês três falaram numa coisa muito importante, que são esses sinais de alerta, né? Como, assim, como indicadores de sucesso e de resultado. Porque onde está o paciente? Isso aconteceu muito na pandemia, né? A gente perdeu os pacientes que estavam em processo de diagnóstico. E até hoje muita gente não veio. A última estatística do DataSUS, que ontem eu acessei, 50% menos diagnósticos em câncer de 2021 comparado com 2018 e 2019. Então, assim, aí uma repórter me pergunta, diminuiu o número de casos de câncer no Brasil? Não, né? Os casos estão ainda em casa, os casos estão ainda nas filas. Então, a gente está muito preocupado com esse avalanche do sistema, que o sistema está com grandes deficiências por falta de pessoal e por falta também de vagas, né? Então, assim, como é que vocês três veem essa questão de aumentar o diagnóstico mais rápido dessa questão aí que nós estamos? Como é que uma tecnologia poderia ajudar, por exemplo? Eu posso falar na nossa experiência lá no câncer de mama, por exemplo, né? Um nódulo de mama numa jovem de 20 anos, ele tem um peso e um risco de ser câncer. Um nódulo de mama numa mulher de 60 anos, ele tem outro peso. Porque o câncer de mama é mais incidente em determinadas faixas etárias. Então, esses questionários padronizados, seja para mama, seja para pulmão, em várias doenças isso já está estudado, a gente consegue calibrar o risco daquele paciente através de informações. Por exemplo, a dona Lourdes tinha uma tosse. Ela deve ter tosse há muitos anos, ela é fumante.
mas que sinais de tosse que tornam ela assim de um risco menor para um risco maior. A partir desses dados, e que muitas vezes isso na consulta não é sabido ou não é graduado, ela passa a ter um risco maior. Quando ela está num risco maior, aí ela tem prioridade. Porque senão a gente não vai ter consulta com o especialista para todo mundo. A gente precisa escolher dentre os que têm maior risco, e isso tem uma experiência do NICE muito interessante da Inglaterra, que nível de suspeita que tu vai para o especialista. Eles têm lá a lei dos 15 dias, em que em 15 dias pacientes de risco, mas é aí que está a chave da questão. Quem é o risco? Quanto risco? Esses pacientes têm uma consulta com o especialista. Então, quanto menor o risco, quanto menor a suspeita, tu sobrecarrega o sistema e o sistema vai atrasar, inclusive para os que têm a doença. Tem uma experiência do Instituto do Câncer Infantil que tinha 50 crianças na lista de tumor infantil no SUS. Eles chamaram os 50 pacientes, olharam, sabe quantos sobraram? 2. Porque 48 pacientes estavam atrasando a vida dos 2 que tinham suspeita. Então, esse é o ponto, é achar o nível em que essa suspeita se torna maior para poder priorizar esse paciente em detrimento dos que têm. Obviamente são escolhas, né? Se tivesse dinheiro para atender todo mundo, seriam todos atendidos, mas o fato é que não tem e a gente precisa... Então, por exemplo, para ser prático, né? Se a gente, porque a gente... dois pontos aqui. O primeiro é o que tu levantasse na pergunta passada, que no meio de tudo isso existe a regulação. Que o médico que está lá na regulação, atendendo naquele momento, porque tem médicos ali atendendo, ele não sabe tudo de tudo. Então, tu achas que é lá que teriam que estar, por exemplo, as 5 perguntas chaves para que ele caracterizasse cada tipo de tumor, ou pelo menos os mais prevalentes? Pergunta número 1. Segunda pergunta, ou a gente ter um checklist no posto de saúde para mandar para a regulação, para que lá tenha um segundo screening. Porque isso tudo demora, gente. Está demorando demais. E agora, com essa avalanche de casos avançados, nós estamos, então, assim, desesperados por esse atendimento que as pessoas pagam, então, por uma consulta privada, porque elas não sabem mais o que fazer de tanto esperar, mas não adianta só uma consulta privada. O médico do hospital privado também não consegue colocar no sistema, tem que ser via sistema. Sim, a gente tem uma experiência bem interessante do Telesaúde, que é um serviço que tem e é para todo o Brasil, enfim, e lá em Porto Alegre tem uma experiência muito interessante de critérios para encaminhar um paciente para o especialista. Tem para diabetes, tem para hipertensão, tem para várias doenças, né? E para o câncer, eu acho que essa é a oportunidade que talvez, e a gente dentro do IGCC pode explorar isso como estamos fazendo lá. Assim, qual paciente diabético precisa de um endócrino? Porque imagina a quantidade de diabéticos que tem, se mandar todos para o endócrino, não vai ter endócrino para todo mundo. Então, a gente precisa priorizar. Só que nos hospitais, também os ambulatórios estão cheios de pacientes que poderiam estar no nível primário. Então, nós temos que trocar. Nós temos que pegar os que estão com suspeita forte de câncer e tentar devolver aqueles que estão em segmento, aqueles que estão tomando tamoxifena há 5, 7 anos e que estão ocupando espaço dentro do hospital. Porque não tem como crescer para abarcar tudo isso. Então, acho que a chave é triar melhor, encaminhar melhor, ter a regulação como um elo de triagem estruturado e ter a volta, ter o reencaminhamento para a rede básica que possa atuar no cuidado paliativo, que possa atuar na prevenção secundária, também para desafogar os hospitais dessa massa de pacientes que entra e não sai mais, né? Como tu sabes, o câncer cada vez tem melhores resultados e as populações de pacientes com câncer só crescem e não há espaço para atender toda essa massa de gente e atrasa a vinda dos que estão com suspeita. Alguém queria complementar essa pergunta? Só complementando, na verdade, é uma questão de gestão. Nós estávamos conversando exatamente isso no painel de ontem.
as informações elas já existem, a gente já sabe como triar essas pessoas, como trazer com precocidade as suspeitas. Precisamos realmente sentar e discutir, organizar e agir. Eu acho que esse é o fundamental, porque muitas vezes se envolve muitas instituições governamentais no meio disso tudo, e aí fica só no projeto, aí troca o administrador, muda, tem eleição de novo, e tudo aquilo que foi construído vai por água abaixo. Então, acho que esse é um gap que a gente precisa resolver também. A gente fez mais uma vez lá no PROAD, a gente fez um projeto que chamou Regula Mais Brasil, que terminou esse ano, se não me engano, que a ideia era essa, até pela experiência do Telesaúde lá do Rio Grande do Sul. Então a gente atuou em todo o Brasil, apoiando a fila de regulação. O que é apoiar? A gente recebia a demanda da regulação, quero um médico neurologista, porque cefaleia. Não é assim, calma. Cefaleia há quanto tempo, em que região, como é que tá, qual é a intensidade, para saber se precisa de neurologista ou não. E se não precisasse, a gente apoiava a distância com o nosso neurologista. Não precisa, mas você quer uma interconsulta com o neurologista? Eu te apoio aqui à distância. Então isso fez com que o paciente certo vá para o lugar certo e aquela fila que era enorme passasse a não ser mais enorme, e algumas até acabaram a fila. Então isso faz com que você eduque o médico da atenção primária, porque ele precisa daquelas informações ali para regular um paciente. Então ele fica com muitos pacientes, ele passa a não regular mais tantos pacientes e segurar para ele algumas coisas, com o apoio do médico à distância. E aí isso faz com que você dê mais dinâmica a fila, né? Mas só para a gente viajar, porque eu gosto de viajar um pouco, tem um tempinho, isso pode ser um pouco antes, né? Assim, porque quando você procura apartamento no Google, o Google te dá um monte de apartamento e nas regiões que você quer, por incrível que pareça, você nem escreveu isso. Por que o paciente não pode... a gente pensar no modelo de avaliar o que ele está procurando na internet, pneumologista, alguma coisa, e começar a encaminhar esse paciente de uma maneira mais adequada? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o celular está vendo tudo que a gente está falando, né? Por que não pode avaliar se a gente está tossindo, se a gente não está? Estou tossindo há muito tempo. A gente fez um projeto agora no Covid, para ver se a gente tentava identificar a tosse do Covid, né? Que essa tosse é Covid ou não é Covid? Isso só pela gravação do celular. Por que a gente não pode pensar em juntar todos esses dados em algum projeto maior, com uma Amazon da vida ou com o Google da vida, que faça com que esse paciente esteja buscando muita coisa na internet sobre pneumologista, está com uma tosse identificada, esse aí a gente tem que pegar logo, esse paciente. Então, assim, é coisas para o futuro, de viagem, mas que eu acho que a gente tem que começar a pensar também, porque só vão acontecer se a gente pensar. Então, gente, cada vez fica mais claro que quando a gente trabalha junto, né, e de um modo multidisciplinar, multiprofissional até, eu diria, os resultados são melhores para o paciente. E na saúde digital também é assim. A gente precisa ouvir o paciente, a gente precisa saber o que ele precisa para que a gente possa adequar melhor as estratégias às tecnologias. E encaminhando já para o final, eu gostaria de uma última fala rápida, de 1 minuto cada um, para dizer assim o porquê que está aqui. Muito obrigada. Bom, bem rápido. Eu vou compartilhar com vocês uma história pessoal minha do porquê que eu estou aqui. Quando eu tinha 13 anos, eu tive uma tuberculose pleural. E o processo de tratamento que eu passei, e depois de uma hepatite medicamentosa que eu tive como consequência do tratamento dessa tuberculose, me fez a médica que eu sou hoje. E eu me dei conta, quando eu estava preparando uma apresentação dos meus slides para um projeto nos Estados Unidos, e eu me questionei naquele momento, puxa vida, mas por que eu estou envolvida nisso tudo? Por que eu não estou no meu consultório, seguindo a minha carreira como oncologista, atendendo meus pacientes, que eu sou muito feliz ali também? Eu me dei conta que toda vez que eu vejo alguém sofrendo de toxicidade por um tratamento oncológico, eu lembro de mim. Então, esse é o motivo. Beijos. Bom, eu estou aqui porque, na verdade, eu não consigo me conformar com a demora e com os pacientes precisando de atendimento e não tendo. Eu me envolvo, assim, acho que demais
com essa questão do paciente ter acesso, do paciente ter o tratamento, do paciente ter qualidade no atendimento. E eu acho que isso me incomoda muito e acho que a gente tem muita coisa por fazer. No serviço público, especialmente, para os pacientes que precisam mais, que é mais difícil, que tu tem menos recursos, mas eu acho que isso tem uma oportunidade gigante de mudar a vida dos pacientes. E assim, sem projetos milionários, mas a gente pode usar bem o que a gente tem. Porque toda conversa termina rápido quando alguém percebe, o gestor percebe que vai custar mais caro. E isso a gente tem que, na gênese de qualquer projeto, ter isso. Não, ou nós vamos reduzir o custo, ou nós vamos colocar um custo que vai fazer muita diferença. Então, eu acho que o que eu tento e o que me move é assim, é tentar transformar uma realidade que é dura com os recursos que a gente tem, de forma que impacte melhor, impacte mais na vida dos pacientes. Então vou contar uma história também. Já que a Alessandra contou, vou contar. Quando eu fazia plantão no interior do Rio Grande do Sul, muita gente deve ter ouvido essa história, porque eu conto de vez em quando, a Alessandra vai falar de novo, pela 10ª vez ela vai ver a história, tadinha. Eu atendi, minha mãe tem infecção urinária de repetição, e aí ela me ligou, fez uma teleconsulta comigo, há, sei lá, 10 anos atrás, e ela estava com disúria, com febre, eu prescrevi um antibiótico para ela, e aí ela comprou um antibiótico e ficou bem. No mesmo dia que eu atendi minha mãe por telemedicina, eu recebi um paciente, eu sou intensivista pediátrico, recebi um paciente de 14, 15 anos que estava jogando futebol com os amigos umas 2 semanas atrás, e esse paciente machucou o joelho e não tinha acesso a médico, não tinha quem levasse ele para o médico, porque não tinha carro e tal, e conseguiu acesso 2 semanas depois, chegou na emergência, subiu para a minha UTI, quando eu estava de plantão. Esse paciente ele tinha já uma artrite séptica de joelho e chegou na UTI com choque séptico. Na minha noite de plantão, esse paciente morreu. E aí eu comecei a pensar, cara, minha mãe está viva porque ela teve acesso ao atendimento médico e uma prescrição de antibiótico. Esse paciente poderia ter também, e ele poderia estar vivo hoje em dia. Então, todos esses projetos que eu faço e que eu vejo, por exemplo, na alteração de mortalidade, que eu falei que 50% das crianças deixaram de morrer na UTI, no tele-UTI que a gente faz, esse paciente serviu para salvar a vida de muitas outras crianças. Então, acho que é por isso que eu estou aqui. Eu tenho um propósito, que é levar uma medicina de qualidade a todos os cantos do país. E eu acho que cada vez que eu consigo isso, eu lembro desse menino de 14, 15 anos que teve a vida dele ceifada porque ele não teve um acesso à medicina de qualidade. Obrigado. Então, todos têm o seu próprio propósito. O meu é botar as pessoas juntos para conseguir buscar soluções. E eu tenho feito isso desde que eu vi um slide em 1990, numa sessão da ASCO, e que eu vi pela primeira vez a mortalidade para o câncer de mama cair. Eu já era mastologista, mas eu não tinha visto isso acontecer. E quando foi analisado por aquele apresentador o porquê tinha acontecido isso, foi porque na década de 70, por causa de uma mulher de um presidente dos Estados Unidos na época, que era Nancy Reagan, tinha tido câncer de mama e tinha vindo a público. E tinha conseguido começar o rastreamento por câncer de mama nos Estados Unidos. E todo aquele movimento de pacientes e aquela mobilização me fez fundar e começar uma história que já tem quase de 30 anos aqui, que é o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, FEMAMA, IGCC e tudo isso que eu faço, não só no Brasil, mas também junto com o ICC globalmente. Então, é um privilégio para nós, do IGCC, estar aqui. O pessoal, tanto técnico, quanto o pessoal que apoia, como a Dani, como a Natasha, que trabalharam incessantemente para que a gente pudesse montar esse painel. Obrigado também pelo board do GCC que acreditou nessa proposta. E é um adeus até breve. Muito obrigado.